E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, tô aqui hoje para gravar uma videoaula para vocês de um assunto de cariologia. É um assunto bem recorrente, as pessoas têm muitas dúvidas. Eu resolvi gravar essa videoaula para poder ajudar vocês na hora do estudo, fazendo um resumão completo. Então, sem muita enrolação, bora lá. Galera, o que nós vamos estudar nessa aula? Eu vou explicar para vocês o que é cárie, como ela se forma, o diagnóstico correto para poder diferenciar uma cárie de alguma mancha de esmalte, os tipos de restauração, restauração direta e indireta, e os cuidados pós-operatórios que muitas vezes passa batido e as pessoas não têm e acaba causando sensibilidade e alguns outros problemas que serão abordados durante a videoaula. Então, bora lá, hein? O que é cárie? Cárie é uma doença multifatorial. O que significa isso? Ela precisa que mais de um fator esteja acontecendo ao mesmo tempo para que ocorra o processo de formação da cárie. E nós temos 4 fatores principais, que são as bactérias na cavidade bucal, isso todos nós temos. A principal bactéria responsável pela doença da cárie é Streptococcus mutans. A gente precisa de açúcares, que é de uma forma grosseira, que é o alimento que a bactéria ela vai consumir e vai produzir como substrato o ácido. A gente precisa que o hospedeiro ele tenha dentes, porque a cárie ela não se forma em prótese, em algum outro tipo de material, apenas em dentes. E também o quarto fator é o tempo de exposição. Quanto tempo o dente ficou exposto a esses ácidos e essa ação das bactérias. Então esses são os 4 fatores principais para que ocorra a doença da cárie. Claro que hoje em dia nos estudos tem mais fatores, eu resolvi trazer os principais para vocês. Como a cárie se forma? A cárie dentária, ela se forma a partir do substrato que as bactérias produzem após consumir os açúcares. Então a gente consome, por exemplo, bala, algum tipo de doce, não faz uma higienização correta e fica esse alimento na boca. As bactérias que já estão presentes na nossa cavidade oral, elas consomem esse alimento e produzem os ácidos. Os ácidos vão acabar causando esse desgaste dentário e começa com formação de manchas brancas opacas e vai evoluindo até que pode chegar num tratamento de canal, que quando essa cárie chegou num estágio em que ela já atingiu a polpa e a gente não consegue mais fazer apenas a restauração e salvar esse dente. A cárie, como eu já falei para vocês, ela se manifesta como manchas brancas e opacas, que é um sinal da desmineralização que está acontecendo por conta dos ácidos. Como que a gente vai fazer o diagnóstico da doença cárie? Eu coloquei essas 3 imagens para vocês, porque primeiro a gente, geralmente na anamnese, a gente conversa com os pacientes e vê qual é a principal queixa. Então, se ele já começar a se queixar de sensibilidade, dor dentária, quando ele come algum tipo de alimento doce ou quente, ele já está sentindo dor, já é um indício que está acontecendo o processo da doença cárie, mas a gente não consegue fechar diagnóstico apenas por isso, a gente consegue apenas imaginar o que está acontecendo, mas é importante colher esses dados para a gente fazer uma avaliação completa. Depois que a gente teve essa conversa com o paciente, entendeu o que está acontecendo, a gente vai fazer um exame clínico, usando o espelho. O pessoal, não é que está uma discussão, mas tem pessoas que usam sonda exploradora para ver se realmente é cárie, e tem o pessoal que usa aquela sonda da OMS que tem uma bolinha na ponta, que fala que ela é mais segura, porque ela não tem chance, ela não tem a ponta do explorador para poder puxar, então ela é mais segura para fazer um diagnóstico. E então a gente vai pegar o paciente, a gente tem que fazer uma profilaxia antes de fazer um exame de cárie, porque às vezes a gente pode passar a sonda, sair um tecido amolecido, a gente achar que é a doença é cárie, mas é apenas um alimento, algum substrato que ficou lá da alimentação. Então é importante ter feito uma profilaxia antes de fazer o exame clínico. Fez a profilaxia, vamos lá fazer o exame. Achou alguma mancha, alguma lesão que a gente está desconfiando que é cárie. A gente vai pegar a sonda OMS, vai passar para ver se ela sai algum substrato, se ela já está firme, que aí sim a gente consegue fechar um diagnóstico preciso. Se a gente passou, está tudo firme, quer dizer que está tudo normal, pode ser alguma mancha de esmalte necessário. Se for preciso, a gente pode pedir um raio-x para a gente ter certeza se não é uma cárie que está oculta. Mas basicamente é dessa forma que a gente vai fazer o diagnóstico se é cárie ou não. Ficou com dúvida? Aí a gente vai para o terceiro passo, que é pedir a radiografia, porque através da radiografia a gente consegue fechar o caso utilizando esses 3 métodos, perguntando para o paciente qual é o sintoma, fazendo o exame clínico depois da profilaxia e também através da radiografia. Agora eu vou explicar para vocês, a gente conseguiu fechar o diagnóstico, viu que é cárie. A gente tem os tipos de restauração, direta e indireta. A restauração direta é que ela é feita diretamente na boca. Ela é indicada para cáries pequenas e média.
O dentista vai fazer um reparo direto no dente em uma única consulta, usando uma resina composta. E agora eu vou explicar bem rapidamente sobre o sistema adesivo, como que ele é que a gente faz para fazer a restauração, mas eu vou gravar uma videoaula específica para isso. Não tem segredo, a gente faz o ataque ácido, 37%, a gente deixa o tempo adequado em dentina e esmalte, a gente tem que se adequar a qual tipo de cárie. A gente vai lavar e secar com cuidado para também não prejudicar as fibras da dentina. A gente vai fazer a aplicação do adesivo, fotopolarização, e a gente faz a restauração colocando a resina por incrementos. Esse é o tipo de restauração direta, indicado para cáries pequenas e médias. Nós também temos a tipo de restauração indireta, que a gente tem que fazer um preparo. E quando que a gente vai usar isso? É quando restaurações grandes, quando o remanescente dentário é muito pequeno para conseguir suportar uma restauração e deixar ela por muito tempo. Então a gente tem 3 tipos: onlay, inlay e overlay. Onlay, eu fiz esses desenhos aqui para vocês, ó. Onlay, ela tá incluindo a face oclusal aqui, mas ela não envolve cúspide, olha. Ela é basicamente essa parte aqui. A inlay, ela já tem um envolvimento de cúspide, mas não chega a fazer a cúspide completa, olha. Ela é mais extensa que essa, a gente tem um envolvimento de cúspide, mas não está completa. E a overlay é quando a cúspide está completa, como se fosse nesse desenho. Pensa que a parte que está o vermelho é como se tivesse a lesão de cárie nesse formato aqui. E como eu já falei para vocês, ela é usada em caso de grande destruição dental. E ela é feita em laboratório. Tem pessoas até que fazem na clínica, fazem molde, fazem uma restauração lá, mas não é indicado. O legal é mandar para o laboratório que chega uma peça bem bacana. A gente tem materiais excelentes aí para poder fazer. Cuidados pós-operatório. Fez a restauração direta ou indireta, qual são os cuidados que nós temos que ter? O primeiro é que é normal o paciente sentir um pouco de sensibilidade, ainda mais quando é restauração grande. E quando é uma restauração muito grande, a gente vai fazer ela de forma direta, a gente também pode fazer uma proteção do complexo dentino pulpar. Eu gravei uma videoaula, vou deixar aqui no card acima para vocês. A gente também tem essa opção. Então pode ser necessário, em caso de sensibilidade, a gente receitar um analgésico, passar para ele algumas dicas para fazer uma escovação, fazer uma alimentação mais adequada, não consumir alimentos muito pegajosos, duros, porque isso tudo pode atrapalhar. Então é bom nessas primeiras 24 horas a gente manter uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais tranquila, sem muito alimento duro, e também fazer uma boa higienização com cuidado, para usar o fio dental, porque senão pode acabar que essa cárie volte. Então é bacana a gente ter esse cuidado e dar essas dicas para o paciente como um cuidado pós-operatório, para que depois a nossa restauração não tenha problema. E é isso, galera. Eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo para vocês de forma clara. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você gostou dessa videoaula e já quer saber sobre a proteção do complexo dentino pulpar, eu já deixei o card acima para vocês. Não deixe de dar uma olhada que tá bem bacana essa videoaula, hein? E até a próxima!